Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com a gravação de Jeremias, capítulo 29. Eu acredito que você já leu o capítulo e é um capítulo bastante interessante, né? Trata-se de uma carta que Jeremias enviou aos seus conterrâneos, aos israelitas, que haviam sido deportados para a Babilônia. Eles já estavam vivendo naquele lugar. E é uma carta de encorajamento, não é uma carta de livramento, porque Deus trabalha com encorajamento ou com livramento muitas vezes. Às vezes ele diz, eu vou livrar você dessa situação, mas às vezes ele diz, eu vou te fortalecer nesta situação. A situação não vai mudar, mas confia que eu vou estar com vocês. E quem levou essa carta foi o Eleazar, o filho de Safã, e dizendo, o Senhor dizendo àquele povo que eles tivessem força, que eles fossem corajosos, que eles se casassem, que eles tivessem filhos, que eles se multiplicassem naquela terra, que eles escolhessem mulheres para se casar e homens para casar com as filhas deles, para que multipliquem-se, que eles não diminuíssem. Qual é o interesse de Deus? Sabendo que eles voltariam à terra se todos lá ficassem 70 anos, sem casar com ninguém, sem multiplicar, eles voltariam minguados para a terra deles, poucas pessoas voltariam. Então ele dizia, façam isso, continuem me obedecendo, continuem acreditando que eu estou no controle da situação. O recado de Jeremias nada mais é do que isso. Apesar da situação, apesar do cativeiro que eles se encontravam, Deus queria que eles não perdessem as esperanças. Deus queria que eles continuassem a confiar no Senhor. Eles dizem assim, busquem a prosperidade dessa cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Muitas vezes eu vejo pessoas orando contra o governo, amaldiçoando o governo do país onde eles vivem. Se o país ficar mal, quem fica mal é você. A palavra de Deus é muito clara, nós temos que estar sempre orando pelo lugar onde nós estamos, pelo lugar onde nós vivemos, pelos governantes que Deus colocou, porque ninguém vai para o poder se não for pela vontade de Deus. Seja ele bom ou mal, você goste dele ou não goste dele, ele está lá porque Deus o escolheu. Então nós não podemos deixar de orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso país, orar pela prosperidade do lugar onde nós nos encontramos, para que Deus abençoe, porque a vontade de Deus é que nós prosperemos, é que o lugar onde nós vivemos seja um lugar próspero. Ele diz assim, ó, não acreditem em adivinhos e nem em profetas que estão no meio de vocês para que eles os enganem. Não deem atenções a sonhos que vocês o encorajam a terem. Vocês mesmo ficam pedindo, ai, quem sabe você sonha alguma coisa para me falar alguma coisa diferente do que eu estou vivendo. Muitas vezes a gente não entende a situação que a gente estava. Talvez você esteja preso em alguma situação da sua vida, preso, até aprisionado numa prisão, preso num casamento, preso em alguma coisa que você quer que Deus te livre. Mas o que Deus está dizendo para você é que Ele não te ama menos ou não te ama mais porque você está numa situação difícil ou porque você está numa situação confortável. O amor de Deus por nós, Ele não muda. Ele só quer que você faça uma coisa, que você o obedeça. Obediência é sempre a palavra-chave para que você vá bem, para que você prospere. A situação não está boa? Tenta ser feliz. Procura orar, procura buscar o Senhor nos momentos difíceis. Procura saber e compreender até que Deus te dê o livramento. Deus já tinha falado, são 70 anos. Gente, 70 anos não é um dia.
70 anos não são 2 meses, 70 anos são 70 anos, é uma vida. E Deus falou, é o tempo que vocês vão ficar aí. E ele diz, quando completar os 70 anos da Babilônia, aí eu vou cumprir a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Você não sabe daqui quanto tempo, mas se Deus tem uma promessa para a sua vida, essa promessa vai se cumprir. Acredite, as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Eu sempre pedi a Deus que eu gostaria muito, antes de partir dessa terra, conhecer Israel. Era um sonho. Eu achava impossível, porque é muito caro. Mas o dono do ouro e da prata é o Senhor. É o Senhor, Ele abençoa pessoas para poderem abençoar você, a sua vida. Abençoa meu filho. Olha que bênção. E eu ganhei. Então, mas quantos anos eu orei? Eu tenho 35 anos na casa do Senhor. Nem vou falar a minha idade, mas só na casa do Senhor são 35 anos. Amém? E ele diz assim, porque eu conheço, na carta o Senhor dizendo, eu conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Esses são os planos de Deus para nós. Esses são os planos de Deus para mim. São os planos de Deus para você. Não importa a situação que você se encontra, não interessa. Ai, mas você não sabe o que eu estou passando. Deus sabe todas as coisas. E Deus tem solução para você. E Deus tem solução para a sua situação. Você vai procurar Deus e você vai encontrá-lo. Ele diz assim, vocês me procurarão e me acharão. Sabe quando? Quando vocês me procurarem de todo o coração. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para hoje, nessa carta que Jeremias enviou para aquele povo que estava aprisionado na Babilônia. O Senhor diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que lindo, eu vou permitir que vocês me encontrem quando vocês me buscarem, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu não sei qual é seu cativeiro, meu irmão, mas todo mundo tem um. Cada um tem o seu cativeiro particular. Mas o Senhor é Deus para nos livrar de todos os nossos cativeiros. Mas enquanto você estiver nele, aproveite, procure coisas boas, procure pensar em coisas boas, tira pensamentos ruins da sua cabeça, viva dentro dessa situação que você está vivendo, o melhor de Deus, com Deus e para Deus. Faça isso e as coisas vão melhorar. Busque ao Senhor e Ele vai se mostrar a você. Ele diz assim, com relação aos falsos profetas, cuidado. Ele diz, o Senhor levantou profetas para nós nas Babilônias. Na Babilônia vocês dizem, mas o Senhor diz assim a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor, enviarei guerra, fome, peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins e intragáveis. Com relação àqueles que ficaram, que não foram para o cativeiro, que o Senhor tinha dito, entreguem-se a eles, todos entreguem-se e vão para o cativeiro, porque lá eu vou falar com vocês, lá eu vou tratar vocês. Mas alguns resistiram, conseguiram escapar e ficar. Para esses foi muito pior. Para aqueles que parecia que estava ruim, né? Porque tinham sido aprisionados. Não, os que estavam lá e queriam sofrer o grande dano. Os que ficaram em Jerusalém. Eu os perseguirei com guerra, com fome, com peste. Farei deles um objeto de terror, diz o Senhor, para todos os reinos da terra. Então, muitas vezes uma situação que parece ser a melhor, essa aqui parece ser a melhor solução. Acho que eu vou fazer desse jeito, porque parece que é melhor assim, é melhor eu sair desse casamento do que ficar nele porque tá ruim.
se você estiver desobedecendo ao Senhor, não vai ficar melhor. Vai piorar a sua situação muito mais. É melhor ficar ali aonde o Senhor falou que você teria que ficar. Exilado, na Babilônia. O mundo é uma grande Babilônia. Nós estamos aqui nesse mundo e nós estamos exilados nesse mundo. O que nós temos que fazer então? Nós temos que tirar dele o melhor que nós pudermos. Porque o mundo é uma grande Babilônia. Nós temos que tentar viver no meio de pessoas que conhecem o Senhor e que o buscam em espírito e em verdade e que realmente conseguem se manter limpos dentro de um lugar sujo. Você consegue dentro do chiqueiro se manter limpo, porque o mundo é sujo. Porque o mundo vai tentar te contaminar todos os dias. Então você precisa se lavar todos os dias com a palavra de Deus. Você precisa se banhar nela. Você precisa se encher dessa palavra todos os dias para que as coisas do mundo não entrem na sua cabeça, não contaminem o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu espírito. Entenderam? Ele diz assim, ele diz com relação aos que ficaram em Israel. Os que ficaram lá adulteraram com as mulheres dos seus amigos e em meu nome falam mentiras que eu não ordenei que falassem. Ai daquele que fala em nome do Senhor e que o Senhor não mandou falar. Ai daquele que adultera contra o seu marido, contra a sua esposa. Mas eu estou sabendo, eu sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaías de Neelã. Semaías era um dos falsos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, você enviou cartas em seu próprio nome. Semaías também tinha enviado cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, o filho do sacerdote Maazéias. Você disse, o Senhor designou você como sacerdote em lugar de Joiada, dizia aos Sofonias, como encarregado do templo. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. Isso que você devia fazer. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou essa mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo, o exílio vai ser longo. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seu fruto. O sacerdote Sofonias leu a carta ao profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e disse, enviei essa mensagem a todos os exilados. E assim diz o Senhor sobre Semaías, esse tal Semaías. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês acreditassem numa mentira, de que o exílio já estava terminando, que eles não iam ficar naquele lugar por muito tempo. Por isso diz o Senhor, eu vou castigar Semaías de Neelã e todos os seus descendentes, não lhe restará ninguém. Quando alguém peca contra o Senhor, não é só ele que é castigado, os descendentes também acabam, por consequência, sendo castigados também. Não restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que eu vou fazer em favor do meu povo, declara o Senhor. Por quê? Porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Sempre existe o falso profeta, sempre existe o verdadeiro profeta. Mas quando você coloca o seu ouvido para que Deus fale com você, ninguém consegue te enganar, porque o Senhor não deixa ninguém enganado e nem confundido. Aleluia! Essa palavra é muito bonita. Trata-se de um cativeiro muito longo, mas é uma palavra de esperança dentro de uma situação muito difícil. Que Deus encoraje você neste dia, seja qual for a sua situação. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.